Bom, eu diria que a pré-diabetes é um grande problema, maior do que se calhar muita gente pensa. A pré-diabetes não é mais que a fase que antecede o diagnóstico, a doença declarada de diabetes, não é? Mas é uma fase muito prolongada na vida de uma pessoa que, em média, dura cerca de 13 anos, portanto, isto é mais de uma década, em que a pessoa já está a adoecer e a ser acometida pelas complicações da diabetes. Ela, portanto, já começam nesta fase de pré-diabetes a surgir alguns sinais e sintomas da doença, mas muitas vezes de forma insidiosa, o que pode dificultar o diagnóstico ou atrasá-lo. Ela não é mais do que uma fase em que os valores laboratoriais ainda são intermédios entre valores normais e valores diagnósticos de diabetes, por exemplo, uma glicose em jejum entre 100 e 125, uma glicose 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, portanto, a chamada prova de tolerância à glicose oral, e entre 140 e 199, e uma hemoglobina glicada, a média do açúcar dos últimos 3 meses, entre 5,7 e 6,4. Portanto, são valores intermédios. Muita gente pensa, não é? Quando vai ao seu médico de família, faz umas análises e a glicose em jejum está de 100 e pouco, pensa que não há ainda complicações, mas a verdade é que essa pessoa já está a adoecer há algum tempo, já está a sofrer as diversas complicações, sejam as micro ou macrovasculares ou as neurológicas. Quero eu dizer, por exemplo, as alterações de sensibilidade nas extremidades, nas mãos e nos pés, não é? Os formigueiros, a alteração do trânsito intestinal, pessoas que têm dificuldade em fazer a digestão, a doença renal, não é? O próprio infarto cardíaco, todos estes problemas já começam a surgir nesta fase. O documento da Direção-Geral de Saúde de 2019, portanto, aponta para que 1/4 da população portuguesa tenha pré-diabetes. E, ora, se nós temos a estatística mundial da Associação Americana de Diabetes, nos diz que 70% dos pré-diabéticos vão desenvolver diabetes em algum momento da sua vida, isto é preocupante, não é? E não é de estranhar que Portugal tenha das maiores prevalências de diabetes, é que muitos destes pré-diabéticos vão acabar por desenvolver diabetes se não for feito nada e sobretudo, atempadamente, não é? Que é o mais importante. Há, digamos, algum momento em que possamos dizer, bom, entre um estádio de pré-diabetes para a confirmação de um diagnóstico de diabetes tipo 2, há algum momento em que se possa dizer que costuma andar neste período de tempo ou não? Ou depende, cada caso é um caso? Bom, cada caso é sempre um caso, não é? Isso não há dúvida. Agora, há recomendações de rastreio. Por exemplo, aquilo que é recomendado pela Associação Americana é que acima dos 45 anos já se comece a rastrear a diabetes, ou em qualquer idade, se houverem outros fatores associados, como, por exemplo, a obesidade, a doença cardiovascular, história familiar de diabetes, e nas mulheres a história de diabetes gestacional, diabetes na gravidez, não é? Ovário poliquístico, o síndrome do ovário poliquístico, hipertensão, sedentarismo, tudo isto são fatores que nos devem levar a fazer o diagnóstico mais precocemente. Em todo o caso, o que é importante ressalvar é que há vários sinais clínicos que muitas vezes passam ao lado e que já são indício de que a pessoa está a entrar num processo de pré-diabetes. E muito importante é, por exemplo, são, por exemplo, os componentes da chamada síndrome metabólica. O que é que eu quero dizer com isto? O aumento do perímetro abdominal, aquele ganho de peso na região abdominal, que muitas vezes se desvaloriza, a hipertensão arterial, a subida dos triglicerídeos e a descida do HDL colesterol, do chamado colesterol bom, ou ácido úrico também elevado, o fígado gordo. Isto já são tudo sinais, é uma constelação, digamos assim, de sinais e sintomas que já indicia que o doente já está no processo de insulinoresistência, de aumento da insulina também em circulação, e é nesta fase que ainda pode escapar o diagnóstico, porque ainda não há uma elevação muito significativa da glicose em jejum, e por norma a diabetes tem sido rastreada, a meu ver, erradamente, exclusivamente pelo doseamento da glicose em jejum. Quando estamos a falar do aumento do perímetro abdominal, isto é o mesmo que falarmos em gordura visceral ou não? Quando há um aumento do perímetro abdominal, de um modo geral, na maior parte dos casos, estamos perante um caso de aumento de gordura visceral.
Isso é um processo complexo de explicar, mas basicamente, não é? O que nós sabemos é que nem toda a gordura que está depositada no nosso organismo é nociva. O que nós sabemos é que a gordura que se acumula a nível abdominal, e nomeadamente nas próprias vísceras, por exemplo, no fígado e no pâncreas, a chamada gordura visceral, é uma gordura extremamente nociva e que está altamente ligada à doença cardiovascular, mas não só, também ao cancro, não é? À demência, a doença autoimune. Portanto, nós estamos, quando há um aumento de gordura no perímetro abdominal, isso deve ser um sinal de alerta e a pessoa deve estar atenta se não está a entrar neste processo de pré-diabetes e deve recorrer ao profissional de saúde nessa altura.